Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo. Curso: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. As informações, dados e opiniões apresentadas são de responsabilidade dos instrutores e não necessariamente refletem a posição institucional do Sejur-PGM. Nós vamos falar agora, né, dos termos de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, que são os principais, né, instrumentos jurídicos que a gente tem no marco regulatório. O termo de colaboração, gente, e ele vem numa toada de que ele é parametrizado pela administração pública. Vamos lá, para vocês não se perderem. No final, gente, tudo é parceria, tá? É porque as pessoas às vezes veem, nossa, mas isso é um termo de colaboração, um termo de fomento? Eu fiz um edital com um termo de colaboração, mas acho que é fomento. Não vai ter prejuízo nenhum, porque eles têm os mesmos elementos. Eu fiz e está rodando com um termo de colaboração, mas eu acho fomento. Não tem problema, isso não vai haver prejuízo. Vai haver uma regularidade, né, de nomenclatura, de nome, mas não vai ter tanto prejuízo assim. Mas eles são diferentes, né? Aqui no termo de colaboração, quem quer a parceria e que tem os elementos, o que quer é a administração pública. Então vamos pensar em algo que acontece ali em SMADs. Eu quero fazer todo ano uma ajuda com pessoas em situação de rua, né? Eu dou ali, presto serviço com assistente social e psicólogo. É algo que eu sempre vou ter. E o que a administração fala? Ela entende. Bom, é um serviço que eu estou prestando, que é uma atividade, né, que é contínuo, mas que eu dou os parâmetros. Não vai ser qualquer um que vai entregar os parâmetros que vai ser feito com pessoas em situação de rua. Eu vou determinar os parâmetros. Então, por isso que ele é chamado de termo de colaboração. Eu vou fazer um chamamento público e vou falar, olha, é o seguinte, eu quero atender pessoas em situação de rua, né, principalmente com atendimento de assistente social e de psicólogo, mas os parâmetros são esses. Você consegue fazer, o OSC? Não, consigo. Então, eu vou entrar aí no chamamento público e vou ser feliz. Então, por isso que o termo de colaboração é a execução de projetos e atividades, mas com os parâmetros da administração pública, né? Então, eu até coloquei aí a setinha vermelha, né, para a administração pública. E aqui, por que eu coloquei esse porquinho, né? O porquinho quer dizer que a gente tem aqui a entrega do numerário, né, dos valores aí do aporte da administração, que vai diferenciar lá do acordo de cooperação, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas sempre aqui há uma relação, né, financeira, a gente está dando aí os repasses para a organização, mas por termos de colaboração, que são os parâmetros da administração pública. Bom, aí a gente vai ter o termo de fomento e os parâmetros são da própria organização. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai abrir um edital falando, olha, eu quero atender pessoas em situação de rua. Só que é o seguinte, são projetos abertos, tá? Vocês podem falar que pode ter projeto de alimentação, né? Servir algum tipo de alimentação para essas pessoas, ou pode ser de acolhimento, ou pode ser da questão de roupas, né? De vestuário. Então, mas assim, é aberto, a gente tem aqui R$1 milhão para fazer um projeto disso daí, e nessas dinâmicas. Aí eu tenho um projeto aqui de alimentação, não, eu tenho um projeto aqui de assistencial, né, de atender aí acolhimento. Ok, aí vai ver dentro desse parâmetro, são projetos bacanas, aprova, só que todos os parâmetros, vocês verificam, não é mais a administração, são parâmetros da própria organização. E neste caso, a gente tem os termos de fomento. E vou além, tá? Porque as emendas parlamentares, aí eu vou voltar a essa disposição, elas são necessariamente, não vou falar necessariamente, que também estou sendo muito incisivo quanto a isso, mas a maioria é termo de fomento, né? Porque você vai ter um elemento ali, né, numerário do orçamentário, aí vai chegar tipo, tem uma emenda de R$100 mil,
e é um curso, né, um acolhimento por 3 meses. É um projeto, né, dentro da dicção do Miroski, e é um fomento, né, porque a maioria já vem com um projeto da organização. Geralmente não são projetos feitos pela própria administração. Ele já vem com um projeto, né, já até às vezes carimbado, né, que vem lá da Casa Civil, e aí para você fazer a formatação, como eu coloquei a setinha aí, quem vai fazer os parâmetros vai ser a organização da sociedade civil. Temos um numerário, porquinho aí diz que vai ter o aporte financeiro. E aqui não, aqui já não tem mais o porquinho, tá? Então já começo, faço o link com isso, porque aqui a gente vai ter a formatação de não ter implicação financeira, o acordo de cooperação. Então, o acordo de cooperação são parcerias sem transferência, né, de recurso financeiro ou de compartilhamento de recurso patrimonial. Então, temos 2 elementos aqui que são importantes até para o chamamento público. Vocês vão perceber que quando eu falei de termos de fomento e colaboração, a maioria vai ter chamamento público. O acordo de cooperação, ele já pressupõe que não vai ter chamamento público, né? Porque não tem ali um partilhamento de bens. E não tem transferência de numerário, né? Então, a gente pode fazer, alguma organização fala, pô, eu tenho um projeto bacana aqui e que vocês não vão precisar transferir nada, eu só quero que vocês sejam um braço, né? Nos dê apoio para esse projeto. Perfeito, vai a administração lá e faz o acordo de cooperação. Agora, o compartilhamento de bens, ele pode chamar o chamamento público, tá? Até redundante aqui. Ele pode atrair o chamamento público, por quê? Se você for ceder aí, né, uma sala de aula, né, da educação, você vai ceder um espaço, vai ceder um carro, né, vai ceder algum equipamento, esse compartilhamento de bem atrai o chamamento público. Ela continua sendo chamada de acordo de cooperação, mas ele provavelmente vai ter, a gente vai falar daqui a pouco nas dispensadas de chamamento público. Tá? Então, aqui, em 2024, a Lei 13.019, o Decreto 57575, ele acaba sendo alterado para frisar que o acordo de cooperação pode ser feito tanto pela administração pública quanto pela organização da sociedade civil, né, fazendo aquele elemento de diferenciação entre colaboração e fomento, o termo de colaboração e fomento. A gente tem aqui que a proposta pode ser tanto da administração quanto da sociedade civil, algo que a gente já tinha implantado muito nas secretarias, mas acabou sendo consolidado como ato normativo no nosso decreto paulistano. Tá? Então, pode ser tanto projetos quanto atividades aqui no acordo de cooperação. Show? Bom, aí a gente tem a ideia do convênio, né? Como eu falei para vocês, acabei de falar dos 3 instrumentos, vocês viram eu falar convênio? Toma um pouco de cuidado, pode até ser preciosista, né? Pô, Josias, eu fiz um acordo de cooperação e coloquei o nome de convênio. Esse nome pode não ter um prejuízo, porque você pode ler, né, que é um acordo de cooperação e fomento. Mas assim, né, vamos trabalhar adequadamente, nós temos aí já 10 anos de Miroski, não vamos errar isso, né? E o convênio, né, que a gente falava lá no início dos cursos do Miroski, ele não morreu, né? Ele foi reduzido. Não podemos chamar as parcerias do Miroski de convênio, mas o convênio é a relação que a gente tem entre os entes federados e as pessoas jurídicas ele vinculadas. Então, por exemplo, a gente pode fazer um convênio com o governo do estado, com a União, e a gente pode fazer também com as nossas indiretas, né? Fundações, autarquias que a gente tem, a gente faz convênio. Mas isso não é regido pela 13.019. A gente vai ver lá no artigo 84 do Miroski que ele é regido pelo artigo 116 da Lei 866, à época, né, era a Lei 8666, e hoje atualmente está no artigo 184 da Lei 14.183, que é a nova Lei de Licitações. Tá? Então, a gente vai ver que os convênios para essa relação entre entes federados e as pessoas jurídicas vinculadas, a indireta,
e também com a questão da participação da forma complementar do SUS, que tem ali matéria, né, bem especificada tanto na Constituição quanto na lei ali do SUS. Show? Vamos lá. Procedimento de manifestação de interesse social. Eu vou começar o seguinte, que eu sempre dou esse exemplo, né? Imagine você estando em casa, né? E aí, né, chega lá no seu condomínio e tem um vizinho chato que todo dia descobriu que você trabalha na Prefeitura de São Paulo, né? Que ninguém pode descobrir que a gente trabalha na Prefeitura de São Paulo, né? Que já vem várias coisas ao nosso favor, ao nosso desfavor, né? E aí eles acham que a gente é a ouvidoria, né? A gente, todo servidor é a ouvidoria da prefeitura. E fala assim, olha, eu tenho uma ideia ótima, né, para a prefeitura que a gente precisa fazer. E aí você fica assim, nossa, que bom, né? Como que a gente vai fazer? Vou pensar. Hoje, você, servidor da prefeitura, principalmente que trabalha com parceria, né, que está fazendo nosso curso, vai chegar assim, nossa, tem uma ótima para você, tá? Nós temos um procedimento que é bacana para as ideias que você tem. Vem ideias de toda a natureza, né? E é o procedimento de manifestação de interesse social, o PMIS, tá? Se eu fosse você, eu estava lá no site da secretaria, você faria, faz um projeto bacana aí e dá-te ideia para o município. Então, você pode debelar aí o seu vizinho chato, as pessoas que já descobriram que você trabalha na Prefeitura de São Paulo. E o PMIS tem essa natureza mesmo, né, da participação social, né? É uma ideia que, né, a gente já viu que o fundamento do Miroski é a participação social, então a gente pode ter projetos que vêm da sociedade que a gente possa, né, fazer toda a construção. O PMIS, ele veio uma ideia que é um procedimento para que os atores sociais, que podem ser organizações, movimentos sociais e os cidadãos. Então, o seu vizinho chato pode fazer aí pedido, ele tem legitimidade de propor, né? E aí, o que você pode fazer para o seu vizinho, né? Mandar o link, né? Já fica o link pronto, olha, manda aí para o procedimento de manifestação, acontece todo ano lá na prefeitura. E apresenta proposta ao poder público para que avalie a realização de projetos realizados a políticas públicas para posterior chamamento público. É uma concepção de ideias. Tá, ok, meu vizinho, né, fez a proposta e já chegou para você, olha, eu mandei lá o PMIS, tá? Agora eu só estou esperando acontecer. Aí você tem que avisar para ele que não funciona desse jeito. O que vai acontecer quando você faz um pedido nesse procedimento? Ele vai ser avaliado pela administração pública se vale a pena ou não. Se vale a pena orçamentariamente, pode ser muito caro, e também na questão dos próprios programas e políticas públicas, né? Talvez aquela proposta dele mirabolante, muitas vezes, né, não vai se encaixar com as políticas públicas. Por isso que a gente fala, né, que ele não é obrigatório. Aqui no finalzinho aí, ó, gente, o PMIS não é obrigatório e não vincula a administração. Por quê? Eu vou receber o projeto do seu vizinho, eu vou processar e falar, gente, sem noção, isso daí não vai rolar. Nossa, projeto bacana, tem viabilidade técnica, né? Porque é uma ideia muito boa, né? E nós temos orçamento para fazer isso, né? Então, ele vai e precisa de um parecer para isso. Então, a gente tem os requisitos lá no artigo 17 do nosso decreto, né? É de responsabilidade das secretarias, prefeituras regionais, né, ou subprefeituras e administração indireta, tá? Então, tem que ter a lista dos PMIs realizados e um parecer de viabilidade. Então, o PMIs, ele não é obrigatório, tá? Ele é uma possibilidade do cidadão fazer essa intervenção e com essa intervenção a gente analisa se é possível ou não. Ou bom, a gente tem aqui a questão do plano de trabalho. Gente, é sério, tá? O plano de trabalho, para mim, ele é o coração da parceria, tá? Às vezes, mas o termo lá, né, que vem com a cláusula 1, cláusula 2, isso para mim é o instrumento de relação entre as organizações. Mas o que vai se fazer está no plano de trabalho,
tá? E aí eu falo que, para além, né, de ser o coração, para mim ele é o cérebro da nossa parceria. Porque ele tem que ter elementos mínimos, mas ele tem que ter todos os elementos para que a gente faça e pare de pé a execução da parceria. Se você fizer um mau plano de trabalho, a sua parceria vai ter um problema de execução. Então, quando você faz, né, todos os elementos que a gente tem, objetivo, justificativa, atividade do projeto, o modus operandi, metas e resultados, despesas e cronograma, a gente vai perceber como ele é construído, né, como que a gente vai fazer. Então, tem que tomar um pouco de cuidado dessa construção. Ele tem ali um parâmetro muito forte, como se fosse um termo de referência da lei de licitações, né? O termo de referência, que é o coração ali, o cérebro é onde é o objeto que vai, a funcionalidade do objeto. Aqui a gente tem um plano de trabalho. Então ele é um instrumento muito importante. Ele é o anexo do termo de fomento de colaboração e a gente precisa ter muito evidenciado isso daí. Então o que a gente vai ter aí no artigo 22 a 13.019? A gente precisa ter a descrição da realidade. Então, um nexo de causalidade, né, entre as atividades, os projetos e as metas. Então, vamos lá. Quando você for fazer o plano de trabalho, quando você for pensar em Miroski, a gente tem uma ênfase de metas e resultados, a gente vai pensar num mantra, em uma repetição, e aí você vai colocar no espelho do seu banheiro de casa, você vai acordar e vai estar pregado assim, metas e resultados, né? A ênfase aqui é colocar essas metas e resultados. A gente precisa definir adequadamente essas metas, tá? E às vezes a gente não pode confundir, colocar que as metas é a mesma coisa dos objetivos, tá? Os objetivos são a forma de que eu quero expressar, aonde eu quero chegar. As metas é aquele conteúdo que eu vou ter ao final daquela parceria. Então é uma construção. E precisa ter um nexo aí de atividades e projetos com as metas, né? Se eu vou fazer de acolhimento, eu preciso ter. Vou acolher 1.000 pessoas, vou ajudar não sei quantas famílias, vou distribuir não sei quantos cobertores. Então tem toda essa sistemática. A descrição das metas, elas precisam estar claras no plano de trabalho. Previsão de receitas e despesas, isso aí é muito importante para a gente saber o parâmetro de valores que a gente vai, né, fazer de aporte, tanto no chamamento público, como também um chamamento público para o fomento e a colaboração, né? Então, precisa ter. E isso é muito importante estar claro, tá? Porque não adianta você fazer um aporte, ainda que na prestação de conta você peça devolução do dinheiro, né? Um gasto desnecessário da administração. Ele precisa ter esse parâmetro. Forma de execução, tem todo ali o passo a passo, né, de como vai acontecer. Forma de cumprimento das metas, como vai ser esses parâmetros. E a questão da aferição dessas metas. Então, é isso que a gente precisa fazer como construção para o nosso plano de trabalho. Tá? As metas e parâmetros do plano de trabalho, sempre que possível, serão dimensionados por critérios objetivos. O modelo do plano de trabalho deve constar aí no edital, né, o anexo do edital do chamamento público. Então, quando você vai fazer de colaboração, você já tem que mandar o modelo do plano de trabalho, porque isso aí é quase uma guerra, né? Como fazer um plano de trabalho? E a gente tem que botar esse modelo tanto no chamamento público do plano de trabalho, chamamento público para atendimento de fomento, de colaboração. Eles têm uma diferença, né? Porque quando a gente tem a colaboração, a gente já tem os parâmetros da administração, e a gente já coloca algumas metas. Já no termo de fomento, a gente vai colocar só os quadrados, né? As tabelas, que a gente vai, que ele complemente e coloque ali as metas, resultados, a forma de execução e o cronograma.